que você vai abrir simplesmente o teu Chrome, ok? Google Chrome, qualquer outro navegador, abra, escreva, pesquise aqui, Google Colab, ok? Google Colab. Não instale nada, não precisa instalar nada. Apenas escreva Google Colab, tá bom? E neste Google Colab, ok? Neste Google Colab, o que que acontece? Aqui você vai encontrar Welcome to Collaboratory, por exemplo. Você tem aqui o Google Colab. No Google Colab, pressione em Google Colab e aqui tem um New Notebook. O New Notebook é para tu abrires uma janela que é para começares a escrever os teus primeiros códigos. E você consegue já fazer, uh, como se consegue já praticar ou escrever os teus primeiros códigos neste novo notebook, ok? Neste novo notebook. O que que acontece? Você pode até acompanhar agora ou mais tarde, mas vai tentando mais tarde, para você não para não te perder. Mas aqui é mais fácil. Abra um novo notebook, né? E neste novo notebook, ele vai processar. O que que acontece? É que no novo notebook as coisas são um pouquinho mais lentas, né? São um pouquinho mais lentas, ou seja, processa um pouquinho lento. Isso vai depender também da tua internet, tá bom? Isso vai depender da tua internet. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, João, eu consigo ver aqui o João, deixa eu ver aqui o João. Está a escrever, calma ali, deixa eu ver aqui. O João, ok, está a escrever aí na tela, mas tá bom. A Joel, se calhar, o Joel. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu também posso escrever print, né? Hello world, né? Posso escrever hello world. Ou enter, por exemplo, vê que ele vai processar um pouquinho lento. Então, processando lento, é que com essas esperas, e principalmente quando você está a trabalhar com grandes quantidades de dados, eu aconselho utilizar o Jupyter. É mais fácil, é mais rápido, então não vai buscar muita coisa. Então aqui tens o teu Olá Mundo. Você pode aqui mudar. Olá Mundo, né? Olá Mundo, ok? Olá Mundo. E ah, sejam bem-vindos, por exemplo. Bem-vindos à aula, por exemplo. Esse é o teu primeiro código, ok? Olá e sejam bem-vindos à aula. Ou seja, esse é o teu primeiro código e assim vai indo. O que é print? Print, em outras palavras, é imprimir. Imprima. É como se estivesses a mandar imprimir alguma coisa. Ou seja, estás a falar, por exemplo, código. Imprima esta palavra que aqui está dentro, esta frase que está dentro, ok? Então ela vai imprimir desta maneira. Ok, mas qual é a aplicabilidade disso? Vamos lá, vamos nessa. Por exemplo, aqui embaixo, nós podemos fazer também vários cálculos com Python. Por exemplo, 9 mais 7 é só. Fui escrevendo aqui, né? 9 mais 7, 9 mais 7, 9. Ah, ok. Uhum. 9 mais 7. E clique, ou você pode clicar aqui para rodar. Quando eu clico aqui, ele roda, vai dar 16. E se eu multiplicar por 4 e rodar aqui, ele vai trazer o resultado, ok? Então, também você pode usar como se fosse uma máquina calculadora. E para calcular coisas um pouquinho mais, vamos assim dizer, difíceis ou mais complexos. Por exemplo, se você tiver que trabalhar com um sistema de equações, 4 por 4 ou 5 por 5, aquelas que a gente aplica a regra de escalonagem, aquela que a gente aplica Kramer, neste caso Gauss-Jordan, substituição, assim sucessivamente, você pode utilizar o Python, que é para te dar resultados mais fáceis e mais rápidos, ok? Então vai calcular aquilo que você levaria 30 minutos a fazer, ele vai calcular em segundos, independentemente da tarefa, tá bom? Então, e também você pode aplicar fórmulas. Por exemplo, vamos aplicar variável. Vamos trabalhar, por exemplo, com a fórmula uh, do trabalho.
ok? Eu vou acrescentar aqui um texto. Vê que quando eu clico aqui embaixo, vê, aqui assim embaixo, ou aqui assim, aqui embaixo assim, ou aqui assim, embaixo, um texto, aqui assim, eu posso dar a aula, por exemplo, cálculo, né? Não vou pôr acento, tá bom? Cálculo. B, dá força ao trabalho. De trabalho. Trabalho é igual a W. Na Rússia utiliza-se A. Então, é a mesma coisa. Trabalho, por exemplo, cálculo do trabalho. Só vai ser assim. Ele não vai fazer nenhum cálculo. Você só está a implementar texto, tá bom? É simplesmente um texto. E aqui, vamos definir as variáveis. Por quê? Porque no cálculo nós temos, se for trabalho, trabalho é igual, que é aquilo que a gente estudou nas escolas, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, vamos trabalhar com F, sendo igual, por exemplo, a 10 newton. Ok? Vamos rodar. Definimos a variável. E deslocamento vai ser igual, por exemplo, a 50 metros. Ok? Vamos rodar. Definir esta variável. E qual seria a fórmula? A fórmula é trabalho, que é igual a força vezes deslocamento. Ok? Rodaste. Ou seja, você está falando aqui, olha, tem aqui as variáveis, tem a fórmula, e agora eu quero o resultado. E para imprimir o resultado, imprimir o resultado, eu vou utilizar o print. Então, vou trabalhar com print, né? Entre parênteses, e vou pôr aqui o trabalho. E rodo o meu código. Então, o que é que ele vai te falar? É que o meu trabalho aqui, ele está em minúscula. Este é um dos pontos. Este é um dos pontos que vocês têm que levar sempre em conta. Na programação Python, tudo é levado nanometricamente, ou seja, tem que ter análise específica. Qualquer letra diferente muda tudo. O código não roda. Ok? Eu pus aqui a letra minúscula, então agora eu vou pôr a letra maiúscula. Então ele me deu 500. Ok? Me deu 500. Então, o que é que ele fez? Ele multiplicou este com este. Então, me deu este. Ah, mas Edmilson, pô, tá meio feio, né? Não dá para pôr trabalho é igual a X? Dá. É só manipular um pouquinho essa parte. Trabalho aqui com print, né? Com uma string, ok. Vou trabalhar com duas aqui. E vou pôr aqui já uma vírgula. Vamos trabalhar, vamos escrever aqui. O trabalho, ok? O trabalho é igual, é igual, ok? Eu esqueci os acentos por enquanto. É igual a dois pontos. Vamos pôr dois pontos aqui. Dois pontos. É igual a dois pontos. Vírgula. E roda o teu código. Então verás que ele vai printar o trabalho é igual a 500. Mas 500 que é? Qual é a unidade de medida no Sistema Internacional do Trabalho? Vamos deixar aí nos comentários. É Newton, Joule? Qual é a unidade internacional do trabalho? Vamos lá, vamos deixar nos comentários para ser mais interativo. Joule. Ok, Joule. É isso. Obrigado, Carlos. Muito bom. É isso ali. Muito bom. Muito bom. Então, eu vou trabalhar novamente com uma vírgula, né, que é para separar, ou, né, é igual a Joule, ok? Ou como o nosso João Jovino escreveu, Joule, ok? Vamos lá. Rodar. Então, o trabalho é igual a 500. Ah, pus com O. Ok. Jogo. Certo. Você aqui tem o jogo. Certo. Vê. Então, você vai poder trabalhar com o Python tendo essas todas as ferramentas. Todos esses tipos de ferramentas. É muito fácil de lidar. Agora vamos construir algo que vocês usam diariamente, principalmente os estudantes, os que trabalham com e-mails e assim sucessivamente, né? Que é questão de como se fosse um formuláriozinho, tá bom? Por exemplo, eu vou puxar, ok? Se não estiver muito coisa, eu posso puxar um pouquinho para por aqui, que é para estar mais visível, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero fazer uma lista, eu quero criar um formulário, ok? Este formulário, eu quero que as pessoas
Ah, e este formulário eu quero que as pessoas façam, vamos assim dizer, ah, vão preenchendo esse formulário. Por exemplo, eu quero lançar um formulário em que as pessoas vão se inscrever, como, por exemplo, nome, idade, localização, assim sucessivamente. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos trabalhar, por exemplo, o nome, né? Este é o formulário que a gente quer, né? Nome. O nome vai ser igual ao quê? Vai ser igual a alguma coisa. Podemos trabalhar com input, né? Input, né? Ou input, pode ser assim, né? Ou o próprio print, tá bom? Ou pode ser o próprio print. Print, nome, print, entre parênteses, aqui, escreva o seu nome, né? O seu nome. Boa. Escreva o seu nome. Idade, eu vou pôr com minúscula. Vou trabalhar também com print. Com print, escreva, eu vou copiar essa parte aqui porque eu vou estar a repetir sempre. Escreva a sua idade, ok? A sua idade. Por exemplo, a localidade, ok? A localização, mas vou por localidade, será igual a print, tá bom? Print, escreva essa que eu vou pôr dentro dos parênteses e dentro das string, ok? Escreva a sua, neste caso, a sua localidade, né? A sua localidade. Localidade. Ok, o Marcos está a entrar aqui, deixa eu simplesmente admitir. A sua localidade, tá bom? A sua localidade. Muito bem. A altura da pessoa, né, é igual a print, novamente. O print vai aparecer muito, entre parênteses. Escreva, deixa novamente trabalhar com as strings aqui, ok? Escreva a sua altura, ok? A sua altura. Ok, vamos lá trabalhar quanto a isso. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente fiz para printar. O que é que ele vai fazer? Ele só vai printar os meus dados. Ele só vai trazer os resultados, tá bom? Ele só vai trazer os resultados, ok? Então, ele simplesmente está falando, olha, o nome, escreva a sua idade, escreva o seu nome, e assim sucessivamente. Mas, aqui tem outra maneira de como trabalhar. Por exemplo, nós podemos trabalhar com input, né? Input. Aqui temos que trabalhar já com o outro parênteses aqui, tá bom? Outro parênteses com input, por exemplo. Input, eu vou trabalhar com input em todos eles, tá bom? Input, entre parênteses aqui e outro parênteses aqui, tá bom? Input. E aqui também farei a mesma coisa, input. Sabe por que que estamos a trabalhar com input? É para ter a opção, né? A opção, ok? Deixa eu trazer aqui essa parte aqui do input. Agora eu vou rodar novamente o código. Para rodar novamente o código, eu vou clicar aqui. Vê, agora aqui, ele está a falar aqui, olha. Primeiro, escreva o seu nome. Quando você clica num link para te inscreveres num curso, o que é que está por trás daquilo? São esses pequenos códigos. Bem fácil de lidar, né? Então, ok, tá bom, então eu vou pôr aqui o meu nome. Meu nome, Edmilson, por exemplo. Edmilson, ok. Vou clicar Enter. Agora ele vai te falar, olha, agora tem que escrever a sua idade, ok? 45, por exemplo. Ok, mas agora, deixa eu clicar aqui, mas agora ele está te falar, olha, você, para além da sua idade, você tem que escrever a sua localidade. A sua localidade, tá bom, vou escrever. Vou escrever, por exemplo, a Rússia, em que eu estou. Então, vejo que a sua altura, 1,22 m, por exemplo, ok? E assim vai, só assim que ele para de coisa. Então, ele vai pedir esses requisitos. Mas você viu que, uau, Edmondson, aqui não está nada bonito, né? Escreva o seu nome, 2 pontos. Acho que aqui também poderíamos pôr de uma maneira um pouquinho diferente, né? Sim, nós poderíamos pôr aqui 2 pontos, escreva o seu nome, 2 pontos e um espaçozinho, 2 pontos, né?
Escreva o seu nome, dois pontos aqui, e aqui, dois pontos, ok? E aqui, por exemplo, e dois pontos também, ok? Aqui pus ponto e vírgula, dois pontos também, ok? Vendo que agora eu vou rodar. Escreva o seu nome. Agora já tem dois pontos. Aqui tem none. Mas o que que acontece? Ainda assim você consegue acrescentar alguma coisa aqui, ok? Acrescentar alguma coisa aqui. Por exemplo, tem aquela parte de condições, né? Que você vai falar, olha, Edmilson, se eu quero criar um códigozinho para a minha empresa ou para a minha loja, né? Se neste código vai ser assim, se essa criança, essa pessoa tiver menor ou ser menor de idade, menor que 18 anos, então a máquina fecha, a porta tem que fechar, ou o cartão não passa, tá bom? Se ele tiver, se for maior de idade, então isso ela está permitido para entrar. Assim como vamos assim dizer, numa determinada loja, numa determinada discoteca e tal, então lá já está tudo bem específico, está tudo bem específico. Se o fulano ser maior ou igual a 18, logo ele é permitido. Se não, e assim sucessivamente. Então pode-se criar isso. Pode-se criar isso. Então, para isso, eu vou escrever aqui, né? E outra, antes disso, né, eu vou escrever aqui Edmilson, ok? Edmilson, tá bom? Só para ficar mais rápido, Edmilson. E vou por aqui idade, ok? Vou por aqui localização, Rússia. Uhum. E vou por aqui altura, 1,25, por exemplo. E acabou. Agora eu vou falar, olha, esse Edmilson que se inscreveu, se ele for maior de 18, então está tudo bem, ele pode. Então eu vou utilizar uma condição que a gente chama de if. If, então eu vou tirar o quê? Vou tirar a idade. Se a idade for maior ou igual a 18, dois pontos, printa, né, neste caso, print, você pode printar aceito, ou seja, é permitido, ou seja, é permitido. Por exemplo, vamos pôr done, né? Done, feito, well done, ok? Well done, por exemplo, mas aqui eu vou pôr numas strings, ok? Well done. E eu vou agora trabalhar. Então ele está a falar aqui, olha, well done, o print well done. Eu preciso da idade também. Então eu vou clicar aqui uma vírgula e vou trabalhar com idade aqui. Idade, ok? Idade. Vê, well done, idade. Start, int. Então eu vou trabalhar com um inteiro, ok? Eu vou trabalhar com números inteiros aqui. Eu vou ter que trabalhar com números inteiros. A idade tem que ser um int, que é inteiro. Eu vou clicar aqui e um número inteiro. Eu vou trabalhar dessa maneira, tá bom? A idade é inteiro, a altura é um número, é inteiro também. Não é complicado, é só ter paciência, ok? É só ter paciência. Eb, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Por exemplo, se aqui se eu escrever qualquer outro tipo de texto, ele vai negar, porque eu pus de inteiro, tá bom? Então vou pôr 45, por exemplo. Ah, localidade, Rússia. Altura, 125. Ok. Agora sim, podemos ver aqui. Vamos lá, o inteiro, como é que fica? Vê, no meu inteiro, ela está falando aqui, olha, tá tudo bem. É maior de 18. Well done. Ou seja, se for menor de 18, well done. Mas aqui eu vou trabalhar com um else. Else, ok. Dois pontos aqui, tá bom? Se print, vou trabalhar aqui com não permitido, ok? Não permitido. Vou trabalhar com uma string. Não permitido. Se não for, é como se fosse. Não permitido.
Ok, não permitido. O que acontece? Então, se a minha idade for menor ou igual a 18, ele vai printar não permitido. Menor ou igual a 18, vai printar não permitido. Se for, isso você tem que levar em conta essa parte aqui, tá bom? Se for, porque aqui pus 18, esse é o range, né? Não permitido. Mas, se for igual, ou se for menor ou igual a 18, eu posso pôr também como permitido aqui, ok? Então, isso só vai depender. Isso só vai depender dos teus dados. Você tem aí os teus dados, e você quer criar menor ou igual. Sim, menor ou igual. Maior ou igual. Ok. Eu pus aqui. Menor, menor ou igual. Uhum. Certo. Menor ou igual. Por exemplo, o que que acontece? Se você quiser criar um código simples para uma determinada tarefa, isso não se aplica simplesmente em idade. Isso aplica-se em várias ferramentas. Por exemplo, você pode programar no teu e-mail. Se esse e-mail tiver um texto maior, então envia para o spam. Se tiver um e-mail com texto menor, então envia para as notificações, envia para outra pasta, porque não é importante. Você também vai ver e-mail com esse e-mail específico, se vier assim, envia para mim para o spam ou envia-me notificação, ok? Para quem trabalha com e-mail. Assim que eu receber, por exemplo, esse tipo de chamada, por exemplo, vamos assim dizer, é reencaminha para o outro. Se for do outro número, pode encaminhar para outro sítio. Então, essas são as condições. As condições estão presentes em tudo, ok? Em tudo. Por exemplo, um dos exemplos na área de petróleo e gás é utilizado. Se nós vamos pôr os parâmetros da pressão. Se a pressão está entre 60 a 80, ou a temperatura for 60 a 80, então isso significa que está normal, é permitido. Se passar essa temperatura, então envia um sinal para a válvula fechar, porque é sinal de perigo. São códigos simples que a gente usa muito no dia a dia, muito no dia a dia. Se o meu telefone chamar, né? Então, ele vibra, por exemplo. São condições, são as condições, são todas as condições, ok? Por exemplo, se alguém, na medicina, se alguém, ah, se, ah, assim, se, por exemplo, você tem aí vários sensores, né? Vários sensores na entrada. Se esses sensores captar o barulho da ambulância, então alerta todo o pessoal que estiver dentro do hospital, que tem uma emergência. E assim sucessivamente. Olha, tem muita, muita, muita coisa para se fazer com esse código. Agora, eu quero mostrar um novo, ok? Eu vou abrir daqui um novo notebook, uma nova curiosidade. Vou abrir daqui um novo notebook, tá bom? E neste novo notebook, eu vou lhes ensinar como importar vários dados. Por exemplo, você tem dados, ah, qualquer tipo de dados. Dados Excel, por exemplo. Se você tiver dados no formato Excel, podes importar aqui, você pode trabalhar aqui. E aqui vai te dar uma ou seja, é mais fácil tirar os dados, ou seja, é mais fácil tirar os gráficos e assim sucessivamente. Por exemplo, vamos lá, nós. Eu vou importar, ok? Vou importar alguns dados muito fáceis de lidar. Por exemplo, eu vou trabalhar agora com bibliotecas. Bibliotecas o que é? Bibliotecas são códigos pré-inscritos, ok? Bibliotecas são códigos pré-inscritos. Tá bem, Carlos? Muito bem. Eu sei que estás aí na indústria de petróleo e gás, então é normal. Ok. Bibliotecas são códigos pré-escritos. Então, isso significa que nós vamos usar esses códigos pré-escritos que é para nos ajudar a importar qualquer outro tipo de dado. Eu vou importar qualquer outro tipo de dado aqui. Por exemplo, eu vou trabalhar com a biblioteca. O Pandas é uma biblioteca e a biblioteca mais usada em análise de dados, tá bom? A biblioteca mais usada em análise de dados chama-se Pandas. E para importar elas, nós temos que usar o import pandas SPD, ok? Ou seja, eu estou a falar aqui, a biblioteca Pandas
vai importar com o nome de PD, tá bom? E eu vou importar outra biblioteca que vai nos facilitar importar outros dados mais complexos, por exemplo, dados de poços. Dados são números mesmo, não tem muito, são um registro de uma determinada atividade, de um determinado evento. Isso é dados. Os dados têm diferentes formas. Formatos de imagem, círculos ou fórmulas geométricas, então tem vários tipos de dados. Eu vou trabalhar agora com import, neste caso, eu vou trabalhar com Lazio, ok? Lazio. Lazio é uma biblioteca muito boa que é para importar um dado bem específico, ok? Vou importar Lazio e vou importar o responsável de visualizar os gráficos, que é uma biblioteca chamada Matplotlib. A Matplotlib é o responsável que é para um, visualizar os gráficos. Eu vou trabalhar com matplotlib.pyplotsputy, tá bom? São bibliotecas bem acessíveis, tá bom? Eu vou rodar aqui. O que acontece? Se eu não importar ou não instalar uma determinada biblioteca, ele vai me dar erro, vai te falar, olha, Edmilson, por exemplo, não tem um módulo chamado Lazio. O que acontece? Significa que eu tenho que primeiro instalar este módulo chamado Lazio. Então, posso vir para aqui e escrever pipe install Lazio, tá bom? Lazio. Primeiro preciso dessa biblioteca. Então, vou rodar, ele vai instalar aqui embaixo. Vou ver que ele tem que instalar aqui embaixo. É fácil de lidar. Ele vai instalar aqui embaixo, vai trazer todos os parâmetros. Ok, agora ele instalou. Depois de importar ou instalar esse módulo, aí eu vou clicar novamente, Ctrl Enter, Shift Enter, ver que agora ele deu certo, importou. Ah, ok, agora eu posso importar o meu dado, sim, mas antes de tu importares o teu dado, vai para aqui, ok? Vai para aqui, nesta aqui, vai buscar o dado que você quer importar no teu computador. O teu computador está lá, ou seja, nós estamos aqui na nuvem. Vamos buscar o dado que queremos trazer aqui no nosso computador. Eu vou para aqui, clico aqui e vou para Upload. Em Upload, eu posso trazer um dado de poço, por exemplo, este, né? Ou posso trazer simplesmente, ok? Vou clicar OK. Um dado de poço, esse, cadê ele? Se tu clicares aqui, ele vai estar aqui, C4. Ok, um dado de poço. Ah, mas eu também quero um dado Excel, por exemplo, um formato Excel. Aqui já tem até um Excel, né? Teste. Um Excel. Mas eu quero também um dado de Excel, por exemplo. Vai para aqui, vai para Upload e procure no teu computador onde tem os teus dados de Excel, por exemplo, no teu desktop, né? AP, tem a Machine Learning, aplicação, mas não, por exemplo, tem aqui os teus dados. Você pode trabalhar com esses dados, por exemplo, aqui já são mais de poços, né? Vai buscando qualquer outro dado em um formato de Excel. Vou pôr os meus documentos, por exemplo, aqui tem Atlas, assim sucessivamente. Eu vou trabalhar, por exemplo, com este Atlas e importo. Vê, qual é o meu Atlas? Meu Atlas está aqui. Então, fecho essa parte aqui, ou copio primeiro. Agora eu vou ter que afastar um pouquinho para lá, tá bom? Para ter uma visualização aceitável, ok? Uma visualização aceitável. O que acontece? Esta parte aqui, por exemplo, deste código aqui, ok? Esta parte aqui, eu posso mudar ele, ok? Posso escrever outra coisa. Então, se eu copiar essa parte aqui do Atlas, né? Este aqui, vou copiar aqui o patch, eu posso trabalhar simplesmente com def, por exemplo, é igual, né? A pd, neste caso, que é o pandas, que eu defini aí, ponto, read, que é para ler, underline, CSV, ou seja, CSV. Por quê? Porque esse dado é proveniente de onde? É proveniente de onde? Do Excel. Então, vou utilizar a string. Aqui é onde estão os meus dados. Se eu tiver que trabalhar com esse aqui, o que acontece? Eu já importei os meus dados. Então, logo que eu tiver que trabalhar, por exemplo, com def, e clicar ou rodar o meu código, ele está te falar, olha, os teus dados estão aqui, temperatura, pressão e assim sucessivamente. Todos eles estão aí, ok? Que você estava lá no teu computador, você pode trazer para aqui. Aí ele vai te recomendar alguns gráficos que você deve plotar, que você deve visualizar obrigatoriamente. Ou seja, vai dar diferentes tipos de gráficos. Você pode clicar aqui, nessa parte aqui, clica aqui, ele vai trazer vários tipos de dados. Vai trazer histogramas da longitude, da altitude,
umidade relativa, longitude versus latitude, assim sucessivamente vai trazer diferentes umidades, ou seja, ele vai trazer algo já bem específico e bonito para trazer, para posteriormente fazer uma boa apresentação, ok? É uma das coisas muito importantes, bem bonita para quando se usa a programação Python. E não só, né? Quando você usa a programação Python, você pode trazer a estatística do dado estatístico que você tem. Por exemplo, nós temos aqui os dados estatísticos, ou seja, os dados aqui, esses dados são poucos, por exemplo, tem localidade, latitude, umidade, e esses dados aqui são de Moçambique, são de Moço. Então, para quem trabalha no departamento de meteorologia ou climatologia, assim sucessivamente, para trazer os gráficos e assim e outros, a umidade relativa, a longitude e assim sucessivamente, é fácil. Você, com alguns códigozinhos, você traz isso tudo, tá bom? E agora, mas eu quero a estatística desses dados. Como é que eu trabalho? Você pode trabalhar, por exemplo, com def, já que a gente está trabalhando com def, que já definimos aqui. Eu vou trabalhar com def, né, ponto, describe. Você tem que descrever describe, né, entre parênteses. Describe, ele vai trazer, ok, deixa eu ver aqui, def, ponto, describe, ok. Ele vai trazer a estatística. Ele vai trazer a estatística, o número de dados que você tem, o, o desvio padrão que você tem, né? Você tem aqui a média, tens aqui o mínimo e o máximo. E você tem aqui, por exemplo, as percentagens dos dados que você tem. Por exemplo, esses dados no meu computador, esses dados são poucos, por exemplo, o meu Atlas. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu Excel, ok? Atlas, né? Atlas, esse aqui. Eu vou abrir aqui o meu Excel, ver. Esses dados são poucos. Isso aqui eu poderia fazer também aqui no Excel, é fácil de lidar. Mas agora, como trabalhar com dados que são mesmo muitos? Por exemplo, o C4 que eu importei aqui há pouco tempo, deixa eu trazer aqui, ok? Um, dados, Wells, eu vou trazer aqui um dado que eu importei para lá, que é o C4, este aqui. Vê que aqui ele já tem milhares de dados, ou seja, tem vários dados, tem muitos dados aqui. Então, com esses dados, fica mais fácil de usar no Python. Então, aqui nós vamos já trabalhar com outra biblioteca. Por enquanto, eu vou trazer outro ponto aqui, vou trabalhar com Lazio. Vou trabalhar com Lazio, igual a Lazio, ponto, read aquele tipo de coisa, de file, tá bom? Esse tipo de file, vou copiar aqui o caminho da pasta, tá bom? Ou seja, dos meus dados, e vou rodar. Então, só que no Lazio, eu tenho que primeiro fazer uma definição do Lazio, ok? E nesta definição do Lazio, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com Las, ou def, neste caso, é igual a las.def. Por quê? Porque o dado não é exatamente CSV, ok? E aqui, quando eu tiver que clicar em def, o que que acontece? Eu tenho aqui todos os meus dados. Essa aqui já são dados de poços, dados como diagrafias, assim sucessivamente. Então fica mais fácil de visualizar. E também você aqui pode visualizar, ver que a natureza dos dados, muitas das vezes, é que vão trazer, vamos assim dizer, os coisas. Por exemplo, olha, minha permeabilidade, o Fluvio fez, a permeabilidade da rocha, a porosidade da rocha, aqui tem o gama e assim sucessivamente. Isso aqui é o que a gente chama de diagrafias, ok? Essa aqui é o que a gente chama de diagrafias. As diagrafias são essas, tá bom? Então vai trazer diferentes dados. Por exemplo, quanto aqui ele me te deu diferentes tabelas, né? Desculpem, diferentes tabelas. Já aqui, ela te dá a estatística, já aqui nós temos diferentes outros tipos de dados que vai plotar diferentes tabelas, ok? Isso aqui é uma diagrafia, aquela também é uma diagrafia de porosidade, de gama e assim sucessivamente.